TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedo de hoje. Nós estamos aqui na Clínica Reaf. Nós estamos com o proprietário, Dr. Ricardo Simão Mata. Olha, só tem uma coisa, gente. Vocês me conhecem há 19 anos que eu estou com vocês, entrando na casa de vocês. Eu sou muito grata, mas muito grata mesmo, Dr. Ricardo. Porque aqui eu tenho uma sobrinha linda, maravilhosa, que tem 9, 10 aninhos. É a coisa mais preciosa da minha vida, e ela está aqui com eles, fazendo um tratamento maravilhoso. E, assim, é a extensão da minha casa. Eu só posso lhe dizer uma coisa. Toda a gratidão que eu desejar a vocês é pouco. Só posso dizer que o nosso Criador, que uns, né, chamam de Deus, outros de outros nomes, que possam abençoar de uma forma muito grande pelo esse trabalho magnífico. Porque eles não são só profissionais. Eu tenho que abrir dessa forma, porque eu tenho certeza absoluta, você, mamãe, você, papai, você, tio, vovó, você que tem um problema, seja ele qual for, que precisa dessa reabilitação dentro dessa área da fisioterapia, hidroterapia, não conheço lugar melhor. E olha que eu viajo muito. Eu viajo bastante. Vocês sabem disso, me acompanham há 19 anos. Então, eu só posso dizer uma coisa. Não só esse profissionalismo incrível, fora de série, mas pelo ser humano que vocês são. Todos vocês, sem exceção. Eu não tenho palavras. Toda gratidão é pouca. Saiba disso. Muito obrigado pelas palavras, Mara. Obrigado mesmo. O que a gente faz aqui é tudo com muito, muito amor. Amor mesmo. E acho que é assim que a gente consegue fazer um bom trabalho, amando aquilo que a gente faz, né? E é isso que a gente faz aqui. Desde que começou essa Covid-19, eu realmente tenho outros repórteres que estão na rua, mas hoje eu estava na região e eu falei, eu necessito, não é nem só por vocês, mas por mim, por Deus, de estar aqui com você, com essa equipe incrível que você tem. Sabe, eu fico realmente assim, sem palavras para agradecer, porque a gente sente no coração, a gente sente no pulsar o carinho de vocês, o amor de vocês e a dedicação de vocês. E eu garanto uma coisa, quando a gente encontra o profissional certo, aquele ser humano que Deus designou, sabe, para realmente cuidar do outro, do ser humano, com amor, com carinho, com toda a dedicação, a gente consegue chegar. Fiquem atentos, porque pelo menos uma vez por mês vocês vão ter aí a consultoria, porque é muito difícil pegar também esse espaço com o Dr. Ricardo para a gente poder entrevistá-lo. A agenda dele é tomadíssima, mas a gente vai ter o prazer, a satisfação de você, uma vez por mês, você vai acompanhar uma entrevista do início ao fim, dele falando sobre diversos assuntos. E vamos começar com um agora. Hoje nós vamos estar falando sobre a coluna vertebral. Dr. Ricardo, o nosso público, de maneira geral, eles assim têm interesse, porque coluna, todo mundo tem uma queixa. Seja a criança, porque anda com aquela mochila, o adulto, todos, o vovô, o bisa, todos nós temos, a nossa coluna, ela grita mesmo, né? Então, eu queria que falasse sobre um pouco, sobre, primeiro, a sua estrutura aqui e a sua função. Aqui, nós somos uma clínica de reabilitação aquática. Eu sou fisioterapeuta, proprietário da clínica e atuante, não sou só proprietário, eu ponho a mão na massa mesmo. Na realidade, eu que ponho mais a mão na massa aqui dentro. E assim, tudo que a gente faz aqui é tentando encontrar excelência, o melhor para cada paciente, individualizando cada tratamento. E é o que eu já falei anteriormente, e com muito amor naquilo que eu estou fazendo. Naquilo que todos nós fazemos aqui, porque eu procuro passar isso, essa coisa da humanização do tratamento, tratar cada um como um ser humano completo, não só, nós vamos falar sobre coluna vertebral, mas a pessoa não é uma coluna, a pessoa ela tem mente, ela tem uma questão, ela é um todo, né? O ser humano é um todo, não é só a coluna, ou um joelho, ou um quadril. Exato. Então a gente procura englobar todo o aspecto humanitário da pessoa que está sendo tratada aqui conosco. Quais seriam os problemas mais comuns? O público que eu mais atendo aqui na nossa clínica, né? São as hérnias discais, né? São as artroses, né?
e os problemas posturais como um todo, as escolioses, as hipercifoses, enfim, são problemas que acometem demais as pessoas. Com relação à hérnia discal, né? A hérnia discal ela é um problema muito, muito comum que assim retira a pessoa demais do seu trabalho, né? Porque ela provoca muitas dores agudas, dores terríveis, incapacitantes. Então, assim, quando ela chega aqui para mim, muitas vezes ela não está conseguindo nem caminhar, né? Porque tão aguda. Porque o que acontece? A coluna vertebral, existem discos intervertebrais, entre cada vértebra tem um disquinho. Esse disco ele funciona como um amortecedor do nosso peso. O que acontece com a hérnia discal? Esse disquinho ele tem um líquido dentro dele. E esse líquido ele sai e ele pinça um nervo muito importante, que é o nervo ciático. É a questão da herniação. Herniou, o líquido saiu do local dele e foi para um outro local que não era dele. Sim. E aí a dor é terrível. A pessoa chega aqui chorando muitas vezes, dores muito, muito fortes. O que acontece? A primeira coisa que a gente faz uma avaliação completa desse paciente e a gente inicia o trabalho na piscina, logo depois da avaliação. O que acontece com a hidroterapia neste caso? Dentro da água, Mara, nós ficamos muito leves. O que acontece? Se uma pessoa, em média, pesa 60 quilos, você imagina 60 quilos dentro da água, essa pessoa ela vai pesar, no máximo, de 6 a 10 quilos. Você imagina o impacto dessa situação numa coluna que está machucada, que está herniada, que a pessoa está com muita dor. Na hora de ela entrar na água, ela já sente um alívio, né? Porque o peso corporal diminuiu drasticamente. Então, assim, a gente consegue fazer situações dentro da água que fora a gente não conseguiria, né? Então a gente consegue fazer alongamentos, relaxamentos, fortalecimento muscular e dentro de poucos dias a pessoa começa a sentir a melhora do quadro. Sim. Na realidade, ela se sente melhor quando ela já entra porque o peso diminuiu, o peso corporal dela. E com o passar dos dias, esse processo, que é um processo inflamatório muito agudo, ele vai sendo diminuído e aos poucos a pessoa vai sentir um bem-estar. E isso, assim, eu tenho um relato de muitos e muitos pacientes, o bem-estar que isso provoca, né? Muitos falam assim, eu queria ter um aquário dentro da minha casa para ficar dentro dele, porque eu tenho um alívio nessa história toda. E é uma coisa muito séria, porque assim, as empresas principalmente, né, as pessoas às vezes deixam de trabalhar, deixam de produzir, deixam de viver, porque é uma coisa extremamente séria. Quem não tem um problema não tem noção. Se não tem, um dia vai ter, porque todos nós há um desgaste natural. Além do desgaste natural, está acontecendo uma questão muito interessante agora. Jovens com hérnia discal. Por quê? Com os apetrechos do dia a dia, celular, muito notebook, posturas inadequadas, essa história do home office agora, que todo mundo está trabalhando em casa por causa da pandemia, começou a provocar um monte de situações terríveis para essas pessoas na questão postural. Porque as empresas elas não se preocupam muito, assim, colocou seu funcionário, vai trabalhar em casa, mas a empresa não se preocupa com a cadeira adequada, com o assento adequado, o tempo que ele fica num computador. Isso, porque o que acontece? Na empresa, muitas vezes ele trabalha mais em casa do que na empresa. E em casa ele não tem um local adequado. E aí começou a provocar uma série de casos de hérnias discais em jovens até 30 anos de idade. Eu tenho uma sobrinha que trabalha muito tempo numa grande empresa e ela está trabalhando em casa. Essa empresa ela procurou realmente dizer, olha, você tem uma cadeira que pode ficar com uma postura adequada, o teclado, né, onde apoiar, porque tudo isso conta. E, principalmente, gente, a pessoa que está no celular o dia inteiro, às vezes, né, a postura é assim.
Isso causa problemas seríssimos na coluna. Sabe aquele ditado antigo? Água mole em pedra dura, quanto bate até que fura, entendeu? É mais ou menos por aí. Quanto mais tempo você ficar numa postura inadequada, mais tempo você ficar em situações inadequadas a nível postural, você vai ter problema. E vai ter mesmo. E está tendo, parece uma epidemia de problemas posturais, de hérnias de disco, né? Em jovens, relativamente, eu estou falando de 30, 40 anos, hein? Porque assim, se você falar de uma pessoa que trabalhou um serviço pesado, tem 60 anos de idade, ok, entendeu? Mas está acontecendo antes disso, né? Tem uma procura muito grande, ou o jovem está deixando para depois para se cuidar, doutor Ricardo? Não. Geralmente quando eles vêm se cuidar, eles já estão com dor, estão com muita dor. E o que acontece? Você falou da sua sobrinha que tem uma empresa que forneceu a cadeira, mas a maioria não acontece isso. Eu atendo pacientes, além daqui da nossa clínica, eu atendo pacientes em domicílio e eu verifico essas questões também, porque assim, a reabilitação, Mara, não adianta só eu atender o paciente aqui na piscina, na água, e se eu não souber o que ele faz na casa dele. Porque muitas vezes a gente tem que mudar toda a estrutura, toda a forma de trabalho dessa pessoa, para poder ter uma efetividade do tratamento. Se eu não fizer isso, ele vem aqui, faz o trabalho, mas em casa ele volta e volta tudo novamente, as posturas inadequadas. Então a gente procura mudar o móvel, a gente procura orientar o colchão onde a pessoa dorme, como ele se alimenta, como pegar um objeto que caiu no chão, entendeu? Então tudo isso é uma somatória de situações. E uma coisa muito importante, uma pessoa com hérnia de disco é um problema que ele não tem cura. O que acontece? Existem algumas situações extremas que a conduta é cirúrgica. Tem que fazer cirurgia. Porque chega uma hora que a dor é tão grande, a qualidade de vida da pessoa cai demais, e qualquer coisa que nós formos estar fazendo e a pessoa não tem melhora, então chega uma hora que o caminho é a cirurgia. Mas são uma porcentagem pequena, tá? A maioria, a gente consegue ter um controle dessa situação, mas a pessoa que tem um problema como este, ela tem que mudar o jeito de vida dela. Não é só o tratamento, é mudar a forma de vida. Todo o texto e contexto. Senão, ela não, muitas vezes até mudar de profissão, porque ela não consegue mais exercer a profissão que ela tá fazendo naquele momento. Agora eu acabei de atender um paciente em domicílio, agora mesmo. E a enfermeira veio falar comigo que ela está com muita dor na coluna e ela não está suportando. E o paciente que ela cuida é um paciente muito pesado. E ela tem 29 anos. Entendeu? Eu falei, olha, Gisele, que é o nome dela, falei, se você não mudar a forma ou até o jeito de cuidar dele, ou até mudar, não atender mais pacientes tão pesados, você não vai conseguir mais atuar. Quem tem é algo insuportável, é algo que assim, a dor Teve uma época que eu chegava a engatinhar. Eu fui instrumentadora cirúrgica e dona de clínica há muitos anos. Então, a gente tinha uma postura na hora de instrumentar, por exemplo, cirurgia de calvície, cirurgia de mama, a gente fica nessa postura, assim, o tempo todo. Então, se você fica 6 a 8 horas, chegava no final do dia, nem o tramal resolvia mais. Se quisermos chegar a uma certa idade, com um pouco de qualidade de vida, a gente tem que começar a prestar atenção no que o doutor Ricardo está falando. Porque, assim, tem uma dúvida, olha, liga para cá, vai estar o número aqui no nosso GC, aqui, todos os números, todos os telefones, o endereço, marca uma consulta, marca uma avaliação, porque, gente, não deixa chegar ao ponto de dizer assim, não, eu vou ter que ficar meses afastado devido a uma cirurgia, eu vou ter que andar de cadeira de rodas porque chega a isso. Incapacita. Eu não estou exagerando. Não, incapacita. Tem várias situações aqui, a pessoa ou ela se aposenta por invalidez, ou ela não consegue mais exercer o trabalho dela. É um problema seríssimo, seríssimo. Lógico, assim, tem situações que a gente tem um grande resultado e a pessoa até consegue ter a vida dela de volta, mas muitos não. Muitos não. Então, tem que tomar muito cuidado. E procure um profissional, um fisioterapeuta, vá atrás. Se você sentir uma dor, não deixe essa dor ir aumentando. Reconheça os sinais que o seu corpo está te mostrando. Quando você tem uma dor é uma coisa muito importante.
É um sinal importantíssimo no nosso corpo, é que alguma coisa está errada. Porque uma dor simples, ela vai embora rapidamente. Agora, uma dor que tem uma durabilidade maior, procure ajuda, porque quanto antes você procurar ajuda, mais rapidamente você vai conseguir resolver o seu problema. E menos consequências isso vai ter na sua vida. Se você for deixando, vai chegar uma hora que, às vezes, quando ele procura, já não tem mais o que fazer. Doutor Ricardo, o que são artroses na coluna e os principais sintomas? E o que fazer para ter alívio desses sintomas? Bom, vamos lá. Falamos sobre hérnia discal, né? Vamos falar um outro problema que acontece muito, acomete demais, principalmente pessoas mais velhas, mais experientes, vamos dizer assim, né? Acima dos 60 anos, que são as artroses. Na realidade, a artrose é o desgaste da cartilagem articular. A cartilagem articular é uma estrutura que impede que um osso entre em contato com outro osso. Então, assim, ela protege para fazer com que não tenha atrito ósseo. Sim. Né? Na coluna, nós estamos falando sobre coluna, acontece isso nas vértebras. Então, quando ocorre esse desgaste da cartilagem articular, começa a ocorrer uma situação que é muito popular, que as pessoas conhecem muito bem, que é o tal do bico de papagaio. Né? O bico de papagaio nada mais é do que artrose, desgaste ósseo, porque a cartilagem foi desgastada e o osso vai atritando com o outro osso e vai formando espículas, vai formando pontas. Sim. E é o tal do bico de papagaio. E isso provoca dor. Não é a dor da hérnia discal, mas é aquele incômodo constante. É o que a gente chama de dor crônica. Sim. Enquanto a hérnia discal é uma situação aguda que a pessoa não suporta a artrose, o tal do bico de papagaio, a pessoa acaba suportando. Mas ela começa a ter uma diminuição da qualidade de vida dela, porque ela vai abaixar, ela sente dor, ela dorme com dor, ela começa a usar analgésicos, anti-inflamatórios por conta própria. Então, assim, ela começa a utilizar situações para tentar ter uma vida um pouco melhor. A hidroterapia ajuda demais nessa situação. É um problema que não tem cura. A artrose é desgaste, não tem jeito. E nem cirurgia. Na realidade, ele não tem cura. Você tem como melhorar a situação do seu paciente, né? Com uma série de técnicas específicas, fortalecimento muscular, relaxamento, alongamentos. Isso ajuda demais quem tem artrose. E assim, tem artroses que são mais graves, que a pessoa realmente ela reclama de dor o dia inteiro. E geralmente acontece muito, Mara, infelizmente, em mulheres. A pós-menopausa provoca uma série de alterações hormonais na mulher e afeta demais essa questão osteomuscular, essa questão na coluna vertebral como um todo, entendeu? Então, assim, a artrose é um problema sério que dá para ser tratado, não tem cura, mas tem controle e dá para melhorar muito a qualidade de vida de quem que tem esse tipo de problema. Outra coisa, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador, quem está nos assistindo, ele quer saber se nós optamos pela hidroterapia ou pela hidroginástica. Cura não tem, né? Porque é um desgaste natural do corpo. Uns vão ter mais esse desgaste, outros menos, depende da vida que a pessoa teve. Correto. Às vezes depende do trabalho que a pessoa exerceu na vida inteira. Então, assim, depende da predisposição hereditária, às vezes a mãe, o pai... Conta muito. Não, tem problemas na coluna, tem artrose, a pessoa também vai ter artrose. Perfeito. Então, assim, depende muito. Mas cura não tem. Tem controle do problema, tem como minimizar os efeitos desse problema, né? E, assim, vamos entrar nessa questão da hidroterapia ou hidroginástica. Na realidade, é assim, a hidroterapia é um tratamento, né? É um tratamento. A hidroginástica é uma atividade física. Não vou menosprezar a hidroginástica de forma alguma. Eu acho que é uma ótima atividade física. Mas quem busca um tratamento. É assim, se a pessoa chega num ponto onde ela necessita de uma individualização
do seu corpo. Ela precisa que alguém esteja com ela, porque ela precisa de um plano de trabalho específico para ela. Sim. É a hidroterapia. Porque ela vai ter um atendimento individualizado, com um profissional, junto com ela dentro da água. É um tratamento. A hidroginástica já não. A hidroginástica é uma atividade física para quem quer manter o corpo legal. Eu acho que assim, a hidroginástica, para quem não sente nada, para quem tem uma vida sedentária, por exemplo, né? A hidroginástica é ótimo, porque ela vai estar trabalhando o corpo dela, vai estar prevenindo problemas. A hidroginástica ela pode prevenir problemas como uma hernia de disco, ela pode prevenir uma artrose, entendeu? Porque ela está trabalhando com o corpo. Mara, corpo humano foi concebido por Deus para ter movimento. Um corpo sem movimento, uma pessoa que é sedentária, que não faz nada, ele vai ter muitos problemas. Eu sempre faço a comparação com um motor. Pensa no motor de um carro. Um motor, mesmo um carro novo, 0 km, se você deixar o carro parado na garagem e não colocar as engrenagens para trabalhar, esse motor vai chegar a um ponto que você vai dar na chave e não vai ligar, vai estar engripado, o óleo não... E assim somos nós. O corpo humano é como um motor, ele necessita movimento, é importantíssimo. Né? O movimento ele faz com que todas as estruturas trabalhem conjuntamente e assim, é uma engrenagem. Uma estrutura depende de outra estrutura. Então, assim, o movimento é fundamental. Hidroginástica, ok, se a pessoa está bem, não tem nenhum tipo de problema mais sério, faça. Tem um problema, foi diagnosticado, hérnia de disco, uma artrose mais séria, hidroterapia, entendeu? Então, assim, é importante que essa diferenciação aconteça para ela ter um melhor cuidado com o seu corpo. É como você falou no início, a pessoa precisa se amar, precisa se gostar e ela precisa encontrar o meio mais adequado para o que ela está apresentando naquele momento. Eu quero que o doutor Ricardo deixe bem claro, eu sou tão leiga quanto você, então eu quero que o senhor faça essa diferenciação da hidroginástica e da hidroterapia. Vamos lá. Hidroginástica é uma atividade física coletiva, onde existe um professor de educação física fora da água que dá atividades coletivas para uma série de pessoas que ficam dentro da água. Correto. Não é focado individualmente, ele não tem essa pretensão, essa preocupação com cada um, e sim com o coletivo. Correto. Ele dá aula, é uma aula, na realidade é uma aula de atividade física. Sim. A temperatura da água é outra, é uma temperatura da água mais fria, é um outro tipo de piscina, é uma outra história. Já a hidroterapia não. A hidroterapia é o profissional fisioterapeuta junto com um paciente, que já não é o aluno, na hidroginástica é o aluno, ali ele vira um paciente, dentro da água, em uma piscina, uma temperatura adequada, uma piscina adaptada para aquele tipo de situação. Então, é um tratamento onde a gente, após uma avaliação criteriosa, a gente planeja todo um tratamento para aquela pessoa individualmente. Correto. Essa é a diferença. Não, isso é ótimo, porque eu não sei você em casa, mas muitas vezes a gente, por mais que o doutor explicou, a gente mistura aqui às vezes nas ideias, né? O que é a hidroterapia e a hidroginástica. Eu opto pela hidroterapia. Por quê? Eu tenho que pensar primeiro em mim. Para que eu possa ter, em conjunto com amigos ou no coletivo, eu preciso estar com a minha saúde em dia. Então, mesmo que a gente não sinta, que a artrose não chegou, que eu não esteja com essa dor, mas eu acho que assim, todos nós, e principalmente quando a gente chega a uma certa idade, isso chama-se amor ao nosso corpo, ao corpo que Deus nos deu, né? Eu acho que nós todos somos abençoados, estamos respirando, estamos com vida, mas temos que ter vida com alegria, né? Vida com real alegria, não fazer de conta que estamos vivos. Doutor Ricardo, eu ficaria a tarde toda, nossa, meu Deus do céu, mas nós vamos ter outras matérias, eu lhe agradeço imensamente, sem palavras, eu só posso dizer que Deus, nosso Criador, te abençoe, a você e toda a sua equipe. Obrigada por tudo, por essa pessoa iluminada, por esse profissional ímpar. Obrigada por tudo mesmo.
E não estou falando só pela minha sobrinha. Eu conversei com várias pessoas aqui na clínica, várias. E todas, é algo que a gente ouve e, assim, não tem como agradecer. Palavras são poucas, sabe? O sentimento que realmente o Senhor traz para cada um, de gratidão. Então, só posso dizer que o nosso Pai, que o nosso Criador, te abençoe, a você e toda a sua equipe incrível. Viu? E você que está aí nos acompanhando, para e pense. Está aqui no nosso GC todos os telefones, o endereço. Ah, mas eu não posso ir. Pede para a vizinha, pede para o tio, pede para o avô, pede para o bisavô. Eu não estou dirigindo mais, mas estou aqui, alegre e feliz da vida, de estar tete a tete. Poderia outra pessoa estar aqui hoje, mas eu falei, não, eu preciso, primeiro para ser grata, primeiro eu queria realmente para poder desfrutar de tudo isso aqui, que é vida, é saúde e abundância para todos nós. Quando eu falo de qualidade de vida, Quality by Maria Cedro, eu falo de TV aberta São Paulo, eu falo de mim, eu falo de você, eu falo de profissionais como essas pessoas que não existem palavras no dicionário para que a gente demonstre a nossa gratidão. Um beijo no coração de todos vocês.